Muito bom dia a todos. Muito obrigado ao Paulo, obrigado ao João pela apresentação. Eu quero saudar todos nesse momento em que, depois de 2 anos distantes, do convívio da maioria dos colegas que costumam frequentar os congressos, a gente tem a oportunidade de estar novamente aqui para uma atividade acadêmica dentro desse congresso que, para mim, é motivo de grande orgulho, desde que já estou aposentado há 12 anos, mas continuo em atividade como professor colaborador lá na Faculdade de Medicina, porque, evidentemente, ficar sem fazer nada não dá, né? De sorte que é uma grande felicidade para mim, uma grande alegria ter sido lembrado para poder conversar com vocês em mais esta oportunidade sobre as hepatites virais, que é aquilo que a gente tentou fazer durante toda a nossa vida acadêmica. Vamos então, sem mais delongas, passar o primeiro diapositivo. As hepatites virais, elas vêm se renovando com muita rapidez, com muita velocidade, uma vez que novos quadros clínicos e novos agentes vêm sendo descritos com uma certa regularidade, né? Mas nós vamos falar aqui sobre o que existe de clássico e sobre o que existe de perspectiva para os próximos anos, né? Classicamente, nós temos 5 hepatites, assim denominadas hepatites virais, que são causadas por vírus essencialmente hepatotrópicos, quer dizer, aqueles que têm a sua atividade fundamentalmente no fígado e que estão aí resumidos nesse diapositivo. O vírus da hepatite A, que é um vírus RNA, um pico-RNA viride. O vírus da hepatite B, que é um vírus DNA, aliás, o único DNA desse grupo, né? É um hepa-DNA viride. O vírus da hepatite C, que é um RNA e faz parte da família Flaviviridae, é o mais comum e tem uma importância relativamente maior pela grande disseminação que existe em toda a população mundial nos dias de hoje e pela sua grande frequência de progressão para a cronicidade, né? O vírus da hepatite D, ou delta, que, como todos sabem, está essencialmente relacionado ao vírus B, porque ele usa o antígeno de superfície do vírus B para poder desenvolver o seu metabolismo, né? É um RNA, um delta viride, e o vírus da hepatite E, semelhante ao vírus da hepatite A, também é um RNA vírus e pertence ao grupo dos herpes vírus. Outros agentes, evidentemente, que eventualmente causam quadros clínicos fundamentalmente de hepatite, são o citomegalovírus, o vírus EB, vírus do herpes simples e o vírus G, ainda não muito conhecido, mas que evidentemente vai ter a sua importância aumentada ao longo do tempo em que ele for melhor estudado. O próximo. Na realidade, as hepatites virais, elas se apresentam de formas clínicas muito variadas, né? Desde formas muito leves, autolimitadas, muitas vezes passam até desapercebidas e o indivíduo só vai saber que teve a hepatite ou essa infecção quando faz um exame para pesquisar a presença de anticorpos decorrentes de uma infecção anterior. Elas são, de maneira geral, variáveis de formas leves, autolimitadas, até formas graves, fulminantes, exigindo até transplante de fígado, embora a maciça maioria seja composta de formas leves autolimitadas, né? As formas comuns, em que são diagnosticadas do ponto de vista clínico, não representam a maioria seguramente. Elas podem se manifestar clinicamente de forma aguda ou crônica, sendo que as formas crônicas é que são as mais importantes do ponto de vista da morbidade, porque ela evolui para a fibrose determina a cirrose hepática, essa pode causar hipertensão portal e, eventualmente, até o hepatocarcinoma. A hepatite A, ela é transmitida, o vírus se encontra fundamentalmente nas fezes, e ele é eliminado pelas fezes no fim do período de incubação. Ela é de transmissão, então, fecal-oral. E o que é importante é que
em decorrência dessa transmissão, o contágio doméstico é relativamente grande. Cerca de 20% das pessoas que têm contato próximo acabam se contaminando com o vírus. O vírus B é representado pela partícula de Dengue, e ele é de transmissão parenteral e sexual, e também vertical, que tem bastante importância. Aliás, dentre as hepatites virais, a que tem mais importância na transmissão vertical é a hepatite B. E ele tem 8 genótipos diferentes, o que pode ter alguma importância teórica, mas do ponto de vista prático não diferencia muito. O vírus da hepatite C tem 6 genótipos com mais de 80 subtipos. Então, ele tem uma variabilidade genética muito grande, o que é responsável pela grande dificuldade que existe na obtenção de uma vacina eficiente contra esse vírus. Existem muitas vacinas em estudo e andamento, mas ainda nós não temos um produto definitivo, como no caso da hepatite B e A, que são extremamente eficientes para proteger a nossa população contra essa infecção. O vírus Delta, como a gente já falou, usa o GHBS, quer dizer, o antígeno de superfície do vírus B como envelope. Ele, portanto, sempre envolve a co-infecção ou a superinfecção com o vírus da hepatite B. E, curiosamente, a sua transmissão vertical é incomum, ao contrário do que acontece quando o vírus B ocorre isoladamente. E o vírus da hepatite E tem uma transmissão fecal-oral semelhante ao vírus da hepatite A, porém, muito menos comum do ponto de vista prático, ou pelo menos muito menos diagnosticado na prática clínica. Na maioria das vezes até não se dispõe dos exames para se poder fazer o diagnóstico. Seguinte, próximo. Então, do ponto de vista epidemiológico, a Organização Mundial de Saúde relata 1,3 milhões de mortes no ano de 2015, sendo que 1/3 dessas pessoas com infecção pelos vírus B e C. Atualmente, nós temos cerca de 1,4 milhões de casos por ano, sendo 90% representados pelos vírus B e C, que são, na realidade, os mais importantes, que são aqueles que cronificam e levam a todas aquelas complicações que a gente já referiu. O vírus A, ele tem uma nítida relação com o nível socioeconômico, uma vez que ele é transmitido pela via fecal-oral. Então, teoricamente, é um vírus que, com o progresso socioeconômico, ele tende a diminuir progressivamente e até desaparecer, desde que todo mundo tenha, evidentemente, as suas instalações sanitárias adequadas, né? Por essa razão, ele tem essa relação estreita, sendo a sua prevalência muito maior naquelas situações em que o nível socioeconômico é menos favorecido. Já o vírus da hepatite B, ele representa 1/3 da população mundial, as pessoas infectadas por esse vírus. 5% dos portadores crônicos, 5% de portadores crônicos, sendo 25% desses com hepatite crônica, cirrose e hepatocarcinoma, que são as complicações mais temidas da infecção pelos vírus chamados das hepatites virais. Já o vírus da hepatite C é mais prevalente no mundo. 0,5% a 2% da população mundial tem essa infecção. É um vírus de transmissão parenteral, é muito comum em usuários de droga por via endovenosa em hemofílicos e representa 400 mil mortes por ano. Então, ele tem uma importância muito grande do ponto de vista da saúde pública no mundo inteiro. O vírus da hepatite D, ou Delta, representa 5% dos portadores crônicos do vírus da hepatite B no mundo, tendo, portanto, uma importância um pouco menor. Para nós, aqui, ele é mais importante em algumas regiões do Brasil, como todos sabem, particularmente na região norte. Já o vírus da hepatite E, semelhantemente ao vírus da hepatite A, ele é associado com surtos de doenças transmitidas por alimentos e águas e tem um tipo de epidemiologia semelhante à da hepatite A, embora, do ponto de vista patogenético, ele tenha uma mortalidade um pouco maior do que o vírus A, chegando a 3,3% dos casos. O próximo.
ponto de vista da patofisiologia, queria destacar apenas alguns aspectos que são conhecidos atualmente. No vírus da hepatite A, o período de incubação é de 4 semanas. E ele, em crianças e adolescentes, onde ele é muito mais frequente, ele tem uma gravidade muito baixa. A sintomatologia frequentemente é ausente, ou quando é presente é leve ou de moderada intensidade, porém, ele tem uma gravidade maior em adultos, onde o quadro clínico pode ser um pouco mais intenso, com icterícia mais importante, com alteração maior dos enzimas hepáticos, etc. Bilirrubinas mais elevadas. A grande perspectiva, no bom sentido, do vírus da hepatite A é que ele não cronifica, mas, por outro lado, dentre os vírus das hepatites virais, é o que dá, que evolui na maioria, dentre todos os vírus das hepatites, para casos fulminantes. 1% dos casos de hepatite A pode apresentar formas graves fulminantes. O vírus da hepatite B tem um período de incubação de 12 semanas e também a grande maioria dos casos com doença leve, frequentemente não reconhecida do ponto de vista clínico e não diagnosticada. Tem menos de 1% de formas fulminantes. A maioria dos adultos desenvolve os anticorpos anti-HBs, que representam uma defesa eficiente para o resto da vida, quer dizer, quem tem anti-HBs está totalmente protegido contra a infecção pelo vírus da hepatite B. Porém, 20% dos crônicos evolui para cirrose e descompensação hepática, sendo que 5% evolui para o hepatocarcinoma. Então, uma das grandes causas de hepatocarcinoma associado ao vírus C. O vírus C, na realidade, tem um período de incubação de 8 semanas. Porém, a grande maioria dos agudos são assintomáticos. Por outro lado, 55% a 85% dos casos evoluem para cronicidade e 30% para cirrose. Portanto, eles representam um alto risco para a evolução para o hepatocarcinoma. O vírus da hepatite D, ou delta, tem um período de incubação de 13 semanas. Ele ocorre, evidentemente, como a gente já falou, o vírus delta é dependente do antígeno de superfície do vírus da hepatite B, então ele só ocorre apenas em portadores crônicos do VHB e pode também ser fulminante. Já o vírus da hepatite E tem um período de incubação de 2 a 10 semanas, ele costuma ser benigno, porém, em mulheres grávidas, no último trimestre da gravidez, tem uma publicação recente que mostra uma mortalidade bastante elevada, acima de 25% dos casos. O próximo. Bom, do ponto de vista clínico, evidentemente, como toda infecção, nós que somos infectologistas estamos cansados de saber que a manifestação clínica da agressão de um micro-organismo ao indivíduo humano, ela depende de fatores relacionados ao vírus e ao hospedeiro, evidentemente. Dessa forma, nós podemos ter formas assintomáticas, que na maioria dos vírus são muito frequentes, formas leves e habituais, que compõem a maioria dos casos, mas também podemos ter formas graves e mesmo fulminantes, como a gente já mencionou. Do ponto de vista clínico, nós temos 4 fases de evolução da doença. Uma fase da replicação viral, em que não há nenhuma manifestação clínica, evidentemente, fica dentro do período de incubação do vírus. O período prodrômico, que é bastante inespecífico, como a maioria das infecções, quer dizer, com manifestações clínicas que muitas vezes no começo não permitem a orientação do diagnóstico clínico, porém, na fase ictérica, chama muito a atenção a cor amarela das pele das mucosas, o que já direciona rapidamente para o diagnóstico específico de comprometimento hepático. E a fase de convalescência, que pode ser de duração variável e que, na maioria das vezes, quando a doença não cronifica, leva à cura e ao desenvolvimento de imunidade ou de proteção contra a doença. A apresentação clínica da hepatite A
quando presente, ela é semelhante à gastroenterite ou mesmo a uma infecção das vias aéreas, quer dizer, uma manifestação clínica febril com manifestações variadas de curta duração e que, na maioria das vezes, não permite o diagnóstico, a não ser quando aparecem aquelas manifestações que a gente já mencionou, relacionadas ao fígado propriamente dito. Em relação à hepatite B, um aspecto que chama muito a atenção é flares na convalescença, quer dizer, reagudizações de curta duração no período em que o indivíduo já está evoluindo para cura ou para a eliminação do vírus. No caso da hepatite C, como a gente mencionou, a maioria dos casos passa na fase aguda sem diagnóstico, em decorrência do fato de que 80% das manifestações clínicas ou daquelas infecções, de maneira geral, se apresentam sem icterícia, não permitindo a localização da doença no fígado. No caso da hepatite delta, às vezes tem alguma importância diferenciar a co-infecção da superinfecção. A co-infecção ocorre quando os dois vírus são transmitidos conjuntamente, quer dizer, um portador de B mais delta transmite para um suscetível os dois vírus, ou a superinfecção, quando um indivíduo portador crônico do B recebe, então, a infecção pelo vírus delta. E no vírus da hepatite E, como a gente já mencionou, ele do ponto de vista de apresentação clínica, ele é absolutamente semelhante ao vírus da hepatite A, com exceção das gestantes, que a gente já viu que tem uma mortalidade muito mais elevada do que no caso da hepatite A. Próximo. O exame clínico, como a gente pode imaginar, é muito variável, né? Às vezes ocorre febre baixa, sinais de desidratação, mais pela náusea, vômito, pela falta de vontade de ingerir água e alimentos, ou mesmo pela presença de vômitos, né? Presença de icterícia, que não é muito comum na maioria dos casos, e a presença de racho cutâneo, que ocorre no começo do período de incubação. Frequentemente, no exame clínico, a gente constata a presença de uma hepatomegalia dolorosa, embora a esplenomegalia não seja tão comum, mas é mais comum naqueles pacientes que associadamente fazem uso do álcool. Em formas graves, chama a atenção logo no início da evolução a presença de ascite, a presença de edema de membros inferiores e, eventualmente, com a evolução, a presença de desnutrição. Do ponto de vista de laboratório, evidentemente, o que a gente usa do ponto de vista prático, na maioria das vezes, é a realização dos enzimas hepáticos, que vão estar muito alterados na maioria dos casos, porém, às vezes, podem estar apenas levemente ou medianamente alterados, e a presença das bilirrubinas, que ajuda muito no diagnóstico diferencial das icterícias, que podem ser de outra causa, evidentemente, não infecciosa e muito menos causada pelos próprios vírus das hepatites virais. Em formas graves, chama a atenção desde o início o aumento do tempo de protrombina, quer dizer, uma alteração da coagulação, que pode, inclusive, ser acompanhada de sangramento, levando à anemia. E, associadamente, nós vamos ter a presença de leucopenia, diminuição dos leucócitos e de, eventualmente, plaquetopenia. Frequentemente, nessas formas graves, existe comprometimento renal, a síndrome hepatorrenal, com aumento da ureia e da creatinina. E a determinação da amônia, que no ponto de vista prático não tem grande importância nos casos agudos de hepatite, tem importância no acompanhamento de crônicos, que em algumas situações ela torna-se interessante o conhecimento dos seus níveis, né? Particularmente num paciente com encefalopatia, se a amônia estiver elevada, a gente já orienta o diagnóstico nesse sentido. O seguinte. Muito bem, e do ponto de vista de diagnóstico, na realidade, o diagnóstico da infecção pelo vírus da hepatite A se faz por um exame sorológico no qual se pesquisa a presença do anti-VHA da classe IgM,
Isso é muito importante porque, evidentemente, boa parte da população vai apresentar anticorpos anti-VHA da classe IgG, porque tiveram no passado uma infecção subclínica ou muitas vezes sem manifestação, mas desenvolveram os anticorpos. Então, para caracterizar uma infecção aguda, é importante lembrar sempre, embora isso seja uma coisa básica, mas a gente vê na prática, muitas vezes os colegas que não são da área, né, ter dificuldade no diagnóstico diferencial. Então, é muito importante a presença de anticorpos da classe IgM, porque eles estão sempre relacionados a uma infecção aguda ou recente. Do ponto de vista da hepatite B, nós temos a pesquisa do AG-HBS, do anti-S, do AG-HB, do anti-E, do anti-HBC total ou IgM, quer dizer, o perfil sorológico da hepatite B. A gente pede para o laboratório fazer o perfil sorológico da hepatite B. Evidentemente, eu não vou me deter mais tempo sobre esse aspecto, porque isso demandaria uma aula para discutir todos esses marcadores, né, da hepatite B. Mas é muito importante saber que o indivíduo que aparece com anti-HBS e anti-HBC total, geralmente é um indivíduo que teve infecção no passado, né? O indivíduo que tem AG-HBS, frequentemente, ou é um indivíduo que tem uma hepatite aguda, ou é um portador crônico do vírus. E é esse que demanda maior atenção, no sentido de se poder caracterizar a situação do seu fígado, qual a agressão que o vírus determinou no seu fígado. Em relação ao vírus da hepatite C, o diagnóstico é feito pela detecção do anticorpo anti-HVC, ou anti-VHC, que caracteriza uma infecção atual ou anterior. É sempre importante lembrar que o anti-HVC isoladamente não significa uma infecção aguda, né? Nessa situação, a gente tem que usar o RNA do VHC, porque a presença do RNA significa que o vírus continua circulando, continua se multiplicando no organismo do hospedeiro. A presença do genótipo aqui pode ter alguma importância, porque em relação ao tratamento, a gente sabe que alguns genótipos têm maior resposta ao tratamento com as drogas que a gente dispõe atualmente, e outros são mais difíceis de tratar. A biópsia hepática, quando existe uma necessidade de se caracterizar melhor, com mais profundidade, o estado do fígado, particularmente naquelas formas em que você já tem hepatosplenomegalia, hipertensão portal. É importante saber se o indivíduo já está numa cirrose e que grau de cirrose ele se encontra naquele momento do diagnóstico. A elastografia e os enzimas hepáticos, evidentemente, são exames que podem orientar bastante e ajudar, particularmente a ultrassonografia e a elastografia, no sentido de verificar a presença de hepatosplenomegalia e de hipertensão portal. O diagnóstico da infecção pelo vírus Delta é feito pela pesquisa do anti-VHD, IgG e IgM. Como a gente já insistiu, é sempre importante pedir o anticorpo IgM para saber se se trata de uma infecção recente ou apenas uma infecção anterior. Quando se quer diferenciar a co-infecção da superinfecção, é importante saber se o indivíduo tem uma hepatite B recente ou se ele tem uma hepatite B antiga. Então, a realização concomitante do anti-HBC, IgG e IgM permite essa diferenciação. O indivíduo que só tiver IgG e não tiver IgM, ele era um portador crônico do B que teve uma superinfecção pelo delta. Se ele tiver os dois anticorpos, IgG e IgM, significa que ele teve uma infecção simultânea pelo vírus B e pelo vírus delta. Em relação ao vírus da hepatite E, o diagnóstico é feito pela pesquisa dos anticorpos anti-VHE, IgG e IgM no soro, mesmos comentários em relação ao que foi dito pela presença do IgM, ou também pela pesquisa do RNA do VHE no soro e nas fezes, uma vez que, a exemplo da hepatite pelo vírus A, o vírus E também é eliminado nas fezes. Seguinte. Próximo. Então, manuseio e tratamento. Raramente, das infecções
agudas, há necessidade de tratamento sintomático, mas quando os sintomas são importantes, o tratamento sintomático se impõe. Em determinadas situações, é interessante acompanhar o paciente com hepatite aguda mesmo, internado, particularmente se ele tiver um abscesso, se ele tiver varizes no esôfago, se ele tiver encefalopatia. É bom sempre lembrar, não usar o acetaminofén, que pode ser potencialmente hepatotóxico, e não usar álcool, evidentemente. O repouso é aquela velha discussão. Evidentemente, o repouso é necessário, o próprio indivíduo sente essa necessidade, porém, o repouso pode ser realizado por um período de tempo enquanto os enzimas estiverem muito alterados, enquanto o paciente tiver algum sintoma. Em relação à hepatite A, não existe antiviral específico. Então, esse é um dos grandes desafios, né? Nessa aula deveria comentar algum aspecto sobre desafios para o futuro, né? Desafios para o futuro são muitos, né? Em relação às etiologias, por exemplo, a cada momento está aparecendo um novo agente. Agora mesmo nós estamos tendo uma hepatite em crianças e adolescentes, particularmente na Europa, que se iniciou no Reino Unido, né, em 2019, e que vem causando muito impacto, não pelo grande número de casos, mas pelo desconhecimento do agente etiológico. Até agora, tudo orienta no sentido de se tratar de um adenovírus do grupo F, porém, não existe ainda uma comprovação definitiva dessa etiologia e não se sabe ainda se isso depende de algum outro fator associado à imunidade do hospedeiro ou associado ao próprio vírus. Em relação ao vírus B, a fase aguda, semelhante ao VHA, não existe indicação de tratamento clínico, a não ser casos severos, onde as manifestações clínicas são muito intensas e as alterações laboratoriais mostram uma agressão muito grande ao fígado. Nesses casos, a gente pode usar, na fase aguda, a lamivudina, mas isso é absolutamente excepcional. Eu vou dizer para vocês que, na minha modéstia à parte, não pequena experiência com hepatites virais, eu nunca usei lamivudina em fase aguda de hepatite B. Eu não sei qual é a experiência dos colegas que me acompanham aqui na mesa, mas isso é absolutamente excepcional. A B crônica tem indicação de tratamento cujo objetivo é inibir a replicação viral, é prevenir ou retardar a evolução para a cirrose ou para o hepatocarcinoma. Evidentemente, o objetivo principal seria a eliminação do vírus. Isso, porém, nem sempre é conseguido, mas se a gente conseguir já prevenir ou retardar a evolução para a cirrose ou hepatocarcinoma, nós estamos conseguindo preservar a sobrevida do nosso paciente em relação a essa infecção. O tratamento da hepatite B crônica visa a viragem do E para anti-E e a supressão do DNVHB. Na realidade, esse tratamento tem uma duração que pode ser variável ou pode ser long life, pode ser que o indivíduo tenha que continuar tomando a medicação pelo resto da vida, se não houver sinais de diminuição da atividade da doença. Pode-se fazer, do ponto de vista terapêutico, monoterapia com interferopeguilado ou com as drogas orais hoje, que têm uma aceitação muito grande porque elas são muito eficientes e elas são quase que desprovidas de efeitos colaterais importantes. Então, o uso do tenofovir e do entecavir mudou radicalmente a nossa perspectiva em relação ao tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite B. Deve-se levar em consideração o perfil individual, a preferência pessoal. Eu, particularmente, uso muito tenofovir e tenho resultados muito bons com o uso do tenofovir. A segurança, a eficácia, o custo e o risco de resistência, que eventualmente pode aparecer pelo uso inadequado da droga ao longo do tempo. Próximo. A hepatite C, quando detectada, só tem indicação de tratamento quando não negativa espontaneamente após 6 meses de acompanhamento.
Então, quando você faz diagnóstico de hepatite C, você acompanha durante 6 meses. Se o vírus persistir em atividade, então a indicação de tratamento com o interferon pegilado e a ribavirina. Porém, novos agentes, como o cimeprevir, o sofosbuvir, o ledipasvir, o elbasvir, o grazoprevir, também têm trazido uma modificação radical, importante, na nossa batalha de combate à hepatite C crônica com tratamento medicamentoso. A hepatite delta é tratada com interferon pegilado. Quando houver coinfecção com o vírus da hepatite do HIV, o que é comum, né, no delta, obtém-se bom resultado com o uso do tenofovir. Em relação à hepatite E, a semelhança do que acontece com a AA, o tratamento é sintomático. Porém, em imunossuprimidos ou transplantados, que é uma população que a gente tem encontrado com uma frequência muito maior, em virtude do aumento bastante grande dos pacientes transplantados, né? O tratamento pode ser com ribavirina, com ou sem associação com o interferon pegilado. Entretanto, o tratamento é bastante difícil. Próximo. Finalmente, nós vamos falar sobre aquilo que é o nosso grande objetivo, e quando se fala neste governo de vacinação, é preciso sempre enfatizar muito, né? Porque nós sabemos do desleixo ou da falta de importância que esse governo tem dado à imunização pelas vacinas, e que para nós infectologistas é uma das melhores coisas que ocorreram ao longo de toda a evolução dos conhecimentos na nossa área, né? Em relação à hepatite A, nós temos um imunizante muito eficiente, é usado por via intramuscular, em 2 doses, com um intervalo de 6 meses. Após exposição, deve ser tratada com imunoglobulina específica até 48 horas após essa exposição. Depois disso, não adianta dar imunoglobulina, porque ela não vai funcionar. Em relação ao vírus da hepatite B, a vacina é administrada em 3 doses, ao nascimento com 1 mês e 6 meses, ou em qualquer época da vida, observando o mesmo esquema, 0, 1 mês e 6 meses. E ela, o que é importante, ela merece um booster cada 5 a 10 anos. É importante não esquecer de renovar a imunidade contra a hepatite B, mesmo naqueles vacinados, porque principalmente os médicos, né, acham, não, isso aí já vacinei, não preciso mais, né? Mas na realidade essa imunização, particularmente a gente que tem um contato diuturno com pacientes infectados, né, tem que renovar a imunização. Na pós-exposição está indicado o uso da imunoglobulina. Com relação à hepatite C, nós estamos ainda sem muitas armas para poder proteger o indivíduo da infecção. Não existe vacina por aquelas razões que a gente já mencionou, a grande variedade genética do vírus, né? E a imunoglobulina, de maneira geral, tem uma ação muito fraca. Então, a proteção contra a vacina C, a hepatite C ainda é fraca. Em relação ao vírus delta, o indivíduo protegido contra B já está protegido contra o delta. Então, a proteção é a mesma. É vacinação contra a hepatite B. E com relação à hepatite E, não há vacina e a imunoglobulina não funciona. Então, é apenas acompanhamento. Próximo. Muito bem, eu agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição se houver alguma pergunta que eu possa responder.